Bem-vindos ao Mentoria Português Prática Livre, com um texto bem conhecido, João 3,16, um versículo bíblico, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é quem nessas orações? Então, as classes gramaticais, o Mentoria Português tem o padrão de cores para identificar essas classes. Então, nós temos aqui o porquê com esse azul de conjunção, o substantivo aqui Deus com essa cor do substantivo, aqui o verbo. Aqui você tem duas cores, porque são duas classes gramaticais. Preposição, está aqui a cor de preposição, mais artigo definido masculino singular, está aqui a cor de artigo, formando então uma palavra só ao, que na verdade são duas contraídas. Você tem aqui substantivo, preposição, pronome, aqui em maneira, substantivo, pronome, verbo, artigo, pronome, substantivo, adjetivo, preposição. Olha que coisa interessante, olha. Aqui é conjunção, aqui também é um que, porém não é conjunção. Então, a classe gramatical, quando você analisa nas orações, nas relações com outras palavras, vai depender, né, para você. Por isso que é preciso saber bastante, sem dúvida nenhuma, quais são as classes, o que elas significam e como que elas se relacionam. Se eu não souber isso, eu não estarei entendendo muito bem, corretamente, enxergando a mensagem, o sentido dos textos, né? E é por isso, nem nas comunicações, quando a gente vai se comunicar, a gente vai usar realmente dominando aquela riqueza toda que a língua tem. Então vai ser como um cego tateando no escuro, aí, tateando por onde ele anda, né? Diferente de uma pessoa que tem a capacidade normal de enxergar. Então, essa comparação não é minha, né? É de uma professora muito boa aí, tem um curso online muito bom, bem famosa, que usa essa comparação. Vamos seguir aqui é o pronome todo, depois artigo, pronome, outra junção aqui, a contração, que é pronome mais, preposição mais pronome, nele, né? Então, preposição em mais o pronome ele. Crer, verbo, advérbio, verbo, aqui o mais conjunção, verbo, artigo, substantivo e adjetivo. Agora, quais orações tem aqui? Eu já adiantei para vocês, para visualizarmos, é a melhor forma, eu não conheço outra, de você visualizar de forma organizada, mas precisa, como tudo na vida, você entender, saber que função é de cada diagrama, como que funciona cada coisa, né? Quem já viu os outros vídeos, já viu essas explicações aí no nosso canal, você precisa dominar isso para poder entender realmente. Então vamos fazer a análise. Você tem primeiro o porquê, depois Deus amou o mundo de tal maneira. Muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós estamos começando de uma forma diferente, né? Quem conhece aqui o diagrama de sujeito predicado é esse aqui, né? Então, do lado esquerdo, o sujeito. Quem é o sujeito? Deus. Do lado direito, tudo que está do lado direito, predicado, nessa diagramação aqui. Então, amor ao mundo de tal maneira, e aqui a contração representada aqui. Então, aqui você sabe quem está fazendo o quê. Como é que é a estrutura? Então, aqui você sabe da esquerda é o sujeito, como eu já disse, e na direita fica o predicado, mas na parte do predicado, o que é que nós temos? Nessa parte aqui, nesse diagrama aqui, logo depois da reta, né, da barra vertical, que atravessa a barra horizontal, você tem o verbo. Que verbo é esse? Verbo transitivo, e ele também é o núcleo do predicado verbal. O que é o predicado verbal? É a parte do predicado que é predicado, aquilo que falamos sobre alguém, declaramos, né, predicare. Essa parte dessa declaração sobre alguém, de falar sobre alguém, que tem a ver com o verbo, predicado verbal. Então, aqui é o núcleo, ou seja, é o termo central, é a palavra mais importante. Como é um verbo transitivo direto, ou seja, transitivo porque a ação é direta, a ideia de transitar, né? Mas a ideia é essa, o sujeito age diretamente sobre quem? Mundo,
Objeto direto, portanto, se o verbo é direto, de ação direta do sujeito, então o que ele faz, chamado de objeto, é direto. Então, o objeto direto é esse aqui. O objeto direto é ao mundo. Ao mundo. Esse a é ligando, saindo daqui é uma preposição do verbo, mas o é artigo com a função de adjunto, ou seja, de uma palavra que acompanha o nome, especificando algo, né? Modificando. Então, é o artigo o. Muito bem, e aqui você tem um lave, olha a sigla aqui, né? Essas preposições, ela tem um zero, já que eu estou falando da sigla aqui, porque não tem valor sintático, tá? Então, preposições sempre vão aparecer com esse zerinho aí. Aqui você tem um lave que é locução adverbial. O que é uma locução? Conjunto de palavras. Adverbial significa com valor de advérbio. Então, o advérbio é a palavra que modifica o sentido do verbo, portanto, isso aqui está modificando o amor. Amou de tal maneira. Se eu dissesse não amou, modificou. Amou muito, modificou. Amou de tal maneira, tá? Então, que oração é essa? Essa é uma oração subordinada adverbial causal. Veja bem, você pode perguntar, mas cadê a oração anterior? É verdade, aqui nessa passagem, considerando as orações posteriores, ela é uma oração principal. Mas considerando o porquê ele está aqui, essa conjunção, essa palavra, está ligando essa oração à oração anterior. Logo, por conta dessa conjunção, por mais que o tradutor tenha decidido deixar dessa forma, com um ponto na oração, um ponto continuando na oração anterior, e separar no versículo seguinte dessa forma, contudo, a conjunção continua tendo a sua função e considerando o que está atrás, anterior, a oração anterior a essa, a relação é justamente essa, de uma oração subordinada adverbial causal, ok? Mesmo que tenha começado e aqui esteja começado com conjunção e aqui esteja como oração principal das demais. Então vamos analisar agora as demais. Dito isso, para ficar tudo claro, você tem aqui que deu seu filho unigênito. Então, esse que aqui é um pronome, né? E ele é o sujeito dessa oração. Quem deu seu filho unigênito? Que? E quem é que? Deus. Deus que deu o seu filho unigênito amou o mundo de tal maneira. Então, se Deus que deu o seu filho unigênito, isso é uma análise que a gente vai fazer lá na frente, eu já estou adiantando aqui, nós vamos dominar essas orações lá, vai ter bastante exercício para analisar esse tipo de oração, para quem está acompanhando aí, para quem já se inscreveu no curso, para quem está estudando com a gente, para quem comprou o nosso material. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Adjetiva, olha só, ela está adjetivando então quem? O sujeito da anterior. Ela é subordinada, ela depende. Você não chega conversando assim, olha, que deu seu filho unigênito. Aí a outra pessoa logo vai perguntar, o quê? Quem deu? Deus. Então, esse Deus é o sujeito da oração anterior e essa que deu seu filho unigênito está qualificando e restringindo. Então, é uma oração subordinada, porque depende da anterior, adjetiva restritiva. Isso é maravilhoso, é bonito de se ver, né? O português é muito lógico. Então, o predicado quem é? Deu o seu filho unigênito. Como deu é um verbo transitivo direto, também, então filho é a ação direta desse sujeito. Deus deu filho, uma ação direta. Agora, o seu, esses acessórios aqui então, são adjuntos, né? Poderiam não existir e estão aqui dando aí a sua riqueza, o seu estilo e dando riqueza na informação, compreensão da mensagem. Bem, aí em seguida você tem duas palavras formando aí uma locução conjuntiva. Você tem locução adverbial, você tem locução adjetiva, você tem locução conjuntiva e daí por diante. Então, locução, conjunto de palavras, formada por duas, preposição mais
conjunção, é a locução conjuntiva. O que é que faz a locução conjuntiva? Também liga aí a oração anterior, que é subordinada adjetiva restritiva, à oração seguinte, que é a oração subordinada adverbial final, nesse caso aqui, né? Por isso, para quê? Só que no fluxo do texto, ao invés da gente terminar do todo aí, a gente vai para de baixo, né, no fluxo do texto, é porque você está seguindo o fluxo do texto. Muito bem, seguimos, então a gente avaliou agora quem? Aqui, a oração subordinada adjetiva restritiva. Quem é o sujeito dela? O que? O que é que eu estou falando sobre o que? Crê em ele. Então, aquela contração que eu mostrei lá em cima, a junção da preposição, ela aqui está em, com o pronome ele. Que verbo é esse? É um verbo transitivo indireto, portanto, aqui o ele é um objeto indireto de que, né, do sujeito o que. Esse o que tem a ver com esse sujeito aqui, o todo dessa oração, que tem uma relação com a oração anterior e daí por diante. Então, esse que aqui é o sujeito e o predicado é crer nele, nele crê em ele, né? Seria essa a ideia, objeto indireto. Agora, nós vamos continuar a análise da anterior, né, no fluxo do texto. Então, todo não pereça, é uma oração, todo não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo não pereça, mas tenha a vida eterna, são duas orações, onde a primeira oração é uma oração simples, né? Uma oração subordinada adverbial final com sujeito todo e o verbo intransitivo pereça, e um advérbio aqui modificando o perecer, não pereça. Mas, olha só, então a oração, essa conjunção aqui está chamando agora uma oração. Você tem que conhecer os tipos de conjunções para poder saber que tipo é de oração. Oração coordenada sindética aditiva. A sindética, então, é porque teve uma oração anterior, né? Então, qual é o verbo aqui? Transitivo direto. Portanto, o que vem depois dele é o objeto direto, vida, né? Tenha vida. Tem a regra aí também, né, de quando tem preposição, embora a gente tenha que ter cuidado com essa regra, mas é isso mesmo. Então, aqui, o a é artigo, né, feminino singular, que é um adjunto, nesse caso aqui, ou seja, a palavra que está indo junto, qualificando, modificando. Da mesma forma, o adjetivo aqui é terra. Muito bem, esse é o nosso padrão Mentoria Português, classificando as palavras, identificando as palavras, as classes das palavras por cores, visualizando, usando aí esse padrão de diagramas gramaticais sintáticos. Depois nós vamos mostrar aqui um pequeno artigo sobre os criadores e o ano da criação desse padrão de diagramas gramaticais sintáticos. Tem feito sucesso nas maiores plataformas que analisam textos, trabalham só com texto, eles trabalham com esse padrão, e a identificação nossa, né, nenhum padrão usa essa identificação por sigla desses diagramas, nenhum, só o nosso, e aqui nossa tabelinha das funções sintáticas com as siglas, para você poder identificar enquanto tiver dúvida, e visualizar toda a relação lógica do texto, né? Você saber exatamente quais são as classes de palavras, mas também quais são as orações e como estão se relacionando e que sentido está passando ali. Bom, então esse é o assunto desse vídeo. Até o próximo vídeo.